em dizer que não há mais império da lei no Brasil, ou você está errado em dizer que tem respeito pelo Supremo Tribunal Federal. O governo está do lado dele, o Lula está do lado deles. Então esse é o grande problema. Foda-se o Lula! Esquece o Lula! O Lula foi colocado lá por eles. Esses caras roubaram a eleição justamente para botar o Lula. O Lula veio depois. Se o Lula veio depois, ele não pode ser causa. Que nós enfrentamos, porque o Supremo tem, na minha opinião, exagerado em todas essas questões. Tem exagerado. Mas eles têm o apoio do governo, isso é que mata a gente. Nós vamos ter que chegar no poder o ano que vem, conseguir maioria. Mas como esse cara pode ser tão burro, velho? Como é que pode ser tão burro? Como é que a gente vai chegar ao poder ano que vem, Valdemar? Como é que a gente vai chegar ao poder ano que vem, Valdemar? Você acha que o Tarcísio vai resolver isso? Do fundo do coração. Eu digo, não é à toa que a gente está arregaçado, cara. Esse cara é o presidente do maior partido do Brasil, graças ao Bolsonaro. Senado e Câmara, e você pode ter certeza que nós vamos conseguir, nós vamos mudar esse quadro. Os americanos, o Trump não vai perder essa guerra. O Trump acha você um imbecil. Porque você é. Como é que alguém pode imaginar que, diante de uma situação dessa, vai haver eleição normal no ano que vem? Alguém pode falar para o Valdemar que o Supremo abriu o inquérito das fake news em 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro? Eu tenho a impressão de que o Valdemar está cagando e andando para a prisão do Jair Bolsonaro. Esse é o modelo que eu validei por meses na minha empresa. E, com certeza, o que mais me gerou resultados. Ele acha que falando essas bobagens vai incentivar você, o eleitor, a votar no partido dele e nos candidatos dele. Mas sabe qual é a realidade? O PL pode eleger metade dos políticos no Brasil no ano que vem. Mas se não resolver o problema do ativismo judicial no Supremo, que decide tudo sobre todos, isso não vai adiantar nada. Esse é o quadro atual. O maior líder da direita foi condenado a 3 décadas de prisão. Os advogados e o presidente do seu partido dizem que tá tudo bem e que tem enorme respeito. E o cara acha que vai resolver o problema na eleição do ano que vem. Que eleição? Que eleição, meu filho? Você acha mesmo que você vai fazer um acordo com o Tarcísio, com o Centrão, vai botar o Tarcísio no poder e vai eleger os senadores? O Alexandre vai deixar os senadores que você quer que sejam eleitos? Não vai ter age contra todo mundo? Os deputados não vão estar absolutamente silenciados e castrados? E que aí a gente vai conseguir resolver o problema? Ora, não é possível ser tão burro. É quase criminoso ser tão burro assim. Ou não é burro, ou é só mal intencionado e não está nem... Porque, não, convenhamos, achar que o Valdemar está aí para o Brasil é brincadeira. E o Brasil é isso. De um lado você tem os frouxos, tipo esse advogado do presidente Bolsonaro, do Juca, etc., Valdemar da Costa Neto, as pessoas que têm o dever moral de defender publicamente o Bolsonaro contra as injustiças que ele vem sofrendo e mesmo assim não fazem. Do outro lado, você tem os chamados extremistas. Quem são os extremistas? Eduardo Bolsonaro, eu, o governo dos Estados Unidos, os caras que botam a mão na massa e mesmo sob constante crítica, realmente defendem não só o presidente Bolsonaro, como todo o movimento que ele representa. Um grupo, o dos frouxos, o Supremo Tribunal Federal já neutralizou. Não tem mais nada a temer dos advogados do Bolsonaro, do Valdemar Costa Neto, quando o assunto é responsabilização pelas violações de direitos humanos do Bolsonaro e dos demais réus no processo do golpe. O outro grupo
O nosso grupo, eu digo para vocês, continua a pleno vapor. E é isso que tem tirado o Supremo Tribunal Federal da zona de conforto. Esse incômodo faz com que eles reajam de várias maneiras para também tentar. Ele acha que falando essas bobagens vai incentivar você, o eleitor, a votar no partido dele e nos candidatos dele. Mas sabe qual é a realidade? O PL pode eleger metade dos políticos no Brasil no ano que vem. Mas se não resolver o problema do ativismo judicial no Supremo, que decide tudo sobre todos, isso não vai adiantar nada. Esse é o quadro atual. O maior líder da direita foi condenado a 3 décadas de prisão. Os advogados e o presidente do seu partido dizem que tá tudo bem e que tem enorme respeito. E o cara acha que vai resolver o problema na eleição do ano que vem. Que eleição? Que eleição, meu filho? Você acha mesmo que você vai fazer um acordo com o Tarcísio, com o Centrão, vai botar o Tarcísio no poder e vai eleger os senadores? O Alexandre vai deixar os senadores que você quer que sejam eleitos? Não vai ter AGE contra todo mundo? Os deputados não vão estar absolutamente silenciados e castrados? E que aí a gente vai conseguir resolver o problema? Ora, não é possível ser tão burro. É quase criminoso ser tão burro assim. Ou não é burro, ou é só mal intencionado e não tá nem. Porque, não, convenhamos, achar que o Valdemar tá aí pro Brasil é brincadeira. E o Brasil é isso. De um lado você tem os frouxos, tipo esse advogado do presidente Bolsonaro, do Juca, etc. Valdemar da Costa Neto, as pessoas que têm o dever moral de defender publicamente o Bolsonaro contra as injustiças que ele vem sofrendo e mesmo assim não fazem. Do outro lado, você tem os chamados extremistas. Quem são os extremistas? Eduardo Bolsonaro, eu, o governo dos Estados Unidos, os caras que botam a mão na massa e mesmo sob constante crítica, realmente defendem não só o presidente Bolsonaro, como todo o movimento que ele representa. Um grupo, o dos frouxos, o Supremo Tribunal Federal já neutralizou. Não tem mais nada a temer dos advogados do Bolsonaro, do Valdemar Costa Neto, quando o assunto é responsabilização pelas violações de direitos humanos do Bolsonaro e dos demais réus no processo do golpe. O outro grupo, o nosso grupo, eu digo para vocês, continua a pleno vapor. E é isso que tem tirado o Supremo Tribunal Federal da zona de conforto.